estamos aqui com um assunto muito bacana, muito direcionado e relacionado ao mundo corporativo e às instituições públicas, né? Estou falando do compliance. O compliance é uma palavra que vem do inglês e tem aumentado sua presença cada vez mais nessas duas áreas que citei, né? Nas empresas e também nas instituições públicas. Mas o que significa compliance, Moacir? Compliance é um termo que tem vários significados. E para explicar um pouco melhor sobre isso, a gente convidou o Alex Sarmento, que é diretor técnico da Glassnode e da ToComply. O Alex, ele já está aqui conosco. Bom dia, Alex. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Moacir. Bom dia, ouvintes da rádio, internautas, a todos que estão nos ouvindo. Agradeço aí a oportunidade de participar e esclarecer um pouco mais esse assunto. Esse assunto que, inclusive, é objeto de uma lei municipal aqui em Foz do Iguaçu e que várias entidades, instituições e empresas têm buscado implantar aqui na cidade o compliance, né? Mas antes de a gente iniciar o assunto, gostaria de apresentar brevemente um pouquinho da trajetória profissional do Alex. Ele é empresário, ele é engenheiro com MBA em gestão de projetos pela FFG, né, a Faculdade Getúlio Vargas. Atuou por mais de 30 anos nas áreas de gestão de planejamento e custos, sistemas da qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. O currículo dele é enorme, Moacir, então fiz um breve resumo aqui, senão a gente fica o bloco inteiro só na apresentação do Alex. Alex, mais uma vez, muito obrigado. É isso, Alex? Uma breve apresentação? É isso mesmo, Alexandre. Eu trabalhei numa grande empreiteira durante 32 anos, me aposentei em 2018, e aí vim morar em Foz, né? E aí criei uma empresa de consultoria, porque nos últimos 5 anos, depois que a empresa que eu trabalhava teve envolvimento na chamada Operação Lava Jato, eu fui para ser o diretor de compliance da área que foi criada em função do acordo, uma série de coisas. E aí fiquei de 2015 até 2018 nessa área de compliance e me aposentei em 2018 e vim morar em Foz e passei a fazer consultoria através da Glassnode. E esse ano fizemos uma nova sociedade com uma empresa de tecnologia de São Paulo e criamos a ToComply, que depois a gente vai explicar um pouco mais o que faz, certo? Mas é isso mesmo. Maravilha. Então, vamos começar pelo começo, como dizem, né? O que é compliance? Como que você pode traduzir esse termo para a gente, para os nossos ouvintes aqui do Marco Zero? Bom, Alexandre, compliance, assim, a origem da palavra ela vem do verbo to comply em inglês, que significa cumprir, né? Estar em conformidade. Até foi muito sincrônico, né, que nós tivemos, eu estava ouvindo o programa desde o início, e nós tivemos a presença aí da entrevistada Cristina Delgado falando de Código do Consumidor, né, do aniversário da lei. Então, o compliance é cumprir regras, cumprir normas, cumprir procedimentos, cumprir leis, né? Essa é o que é a explicação rapidamente, assim, do que é compliance, certo? No Brasil, depois do advento da Lei 12.846, que é a lei conhecida como a Lei Anticorrupção, em 2013, entrou em vigor em 2014, ela veio trazer essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, do programa de integridade para as empresas que foram, de alguma forma, punidas, né, ou pega em algum ato lesivo à administração pública, né, ou que empresas que realmente têm, vamos dizer assim, a opção de fazer esse programa, de implementar esse programa, independente de ter tido algum ato lesivo, certo? Certo. E a data que você falou que surgiu foi... A lei 12.846, né, o Brasil tem um arcabouço legislatório muito grande, né? Então nós já temos várias leis, como a lei de lavagem de dinheiro, a lei de probidade do funcionário público, né? Então tem várias leis, mas a lei que veio, vamos dizer assim, criar esse conceito e principalmente ela trouxe uma figura jurídica, vamos dizer assim, nova, que é a responsabilidade objetiva. É onde não precisa provar o ato lesivo, né? Vamos dizer, não precisa provar a corrupção.
Basta uma empresa ter uma denúncia que ela foi beneficiada por um ato lesivo, ela já está envolvida nisso. E ela trouxe uma outra característica muito grande, que antigamente as empresas, ou os empresários, ou os donos das empresas, tanto o funcionário público como o privado, ele era mais ou menos protegido pelo CNPJ, né? Então, era um ato da empresa. E é como a gente brinca, né? A CNPJ não tem mão, né? Mas quem faz o ato lesivo, quem pratica um ato de corrupção, ou corruptor, ou quem recebe a corrupção, é uma pessoa física. Então, a lei, ela basicamente é uma lei para punir quem faz atos de corrupção com o agente público, né? E também de uma outra forma mesmo que não sendo agente público, né? Mas se você tiver corrupção, que não é um nome de corrupção, vamos dizer, entre agentes privados, ela também, dentro do programa de integridade, você tem penalidades que não precisa de prova. É só mostrar que a empresa teve um ganho com isso, ela passa a responder um processo e tem penalidades muito grandes. Então, consequência disso é que os empresários, né, a gente viu desde a Operação Lava Jato, começou no Mensalão, mas foi mais crítico na Operação Lava Jato. Foi a primeira vez que a lei foi efetivamente usada, porque ela entrou em vigor em janeiro de 2014, e nós tivemos de lá para cá vários empresários, vários políticos. Nós tivemos um presidente da Câmara dos Deputados na prisão, hoje ele está em prisão domiciliar por causa da Covid. Então, houve o que não existia no passado, uma efetiva punição por esses atos lesivos ou corrupção, certo? Certo. Mas, assim, você falou de fraudes, de corrupções, eu queria que você me desse alguns exemplos de como que o compliance pode ajudar a evitar, ou diminuir, ou combater as fraudes e corrupções no mundo corporativo e nas instituições públicas. Então, Alexandre, como ocorrem, né, as fraudes e corrupções, né? Elas ocorrem não só através vamos dizer, de dinheiro, efetivamente, né? Mas ela pode ocorrer através de um presente, um serviço, por doações, contribuições políticas. Nós tivemos muito na Operação Lava Jato, a contribuição política não legal, usando Caixa 2, usando empresas relacionadas para fazer essa contribuição em seu nome, né? Ela pode ser através de uma despesa de viagem, através de entretenimento, através de contratações fictícias que, na verdade, elas não tiveram o serviço efetivamente prestado. Nós vimos isso essa semana acontecendo aí no Rio de Janeiro, em Brasília. Então, quer dizer, essa é a forma, no mundo empresarial, no mundo corporativo, infelizmente, os empresários vivem com essa situação batendo na sua porta. Então, com isso, o programa de integridade ele vem trazer uma forma sistêmica de proteger o empresário, de proteger o funcionário público, né? Hoje, como você falou, já depois da Lei 12846, diversos estados fizeram leis estaduais, leis municipais, como você falou de Foz, onde preconiza a implantação de programas de integridade nos órgãos públicos, na relação das empresas que vão participar de licitações públicas que tem que ter programa de integridade. Então, é o que eu digo, isso tudo é um mecanismo de proteção que o maior beneficiário é o empresário, no caso das empresas privadas, e o agente público, no caso das empresas públicas, certo? Certo. Você falou justamente algo que eu ia perguntar agora. Você falou que o principal beneficiário é o empresário e o agente público, né? Por que ele é o principal empresário? Por que praticar o compliance, né? Por que praticar a integridade? Como que eles se beneficiam? Então, o benefício, tem vários benefícios, né? Mas eu diria assim, que principalmente, até a lei brasileira trouxe um conceito mais amplo de integridade, né? Que
que é uma coisa mais ampla do que compliance. Porque compliance seria cumprir a lei. Em tese, cumprir a lei é a obrigação de todo mundo. Nós vivemos num regime, numa sociedade que tem que ter leis para regular essa relação entre as pessoas e as empresas. Mas quando a gente traz o conceito de integridade, que a lei brasileira trouxe, né, inclusive a lei brasileira fala em programa de integridade, é muito maior, porque, na verdade, nós queremos dar conforto ao empresário, ao agente público, de todo mundo trabalhar certo. Né? Ninguém aguenta mais ver o Jornal Nacional à noite com metade das notícias sendo escândalos de corrupção. Então, como é que a gente faz para isso? Porque nós estamos, basicamente, quando a gente fala de compliance, de integridade, nós estamos falando de pessoas. Então, é muito difícil você criar essa mentalidade dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, que tem diversas pessoas, diversas partes interessadas nessa relação, infelizmente, pessoas que não têm, vamos dizer assim, uma ética ou uma conduta, né, como a gente fala, de fazer o certo. Então, por isso que o programa de integridade ele é um programa de monitoramento na empresa privada ou na empresa pública dessas relações entre essas partes que se relacionam com a empresa, né, que é o cliente, o fornecedor, o empregado, o órgão do governo, né, todas essas partes interessadas naquilo. Porque o que eu tenho falado para vários empresários não é só porque você não tem relação com o governo, não vende para uma empresa pública, que você precisa, porque o governo está ligado à sua empresa. Você tem fiscalização do Ministério do Trabalho, fiscalização da Receita Federal, então você tem uma interação com o agente público que muitas vezes ela vai para um caminho que não é o certo, não é o ético, não é o íntegro, né? E a responsabilidade cai em cima do empresário, como a gente viu aí nos últimos anos, certo? Certo. Você falou do programa de integridade, né? Aí a minha pergunta é no sentido assim, a Glassnode e a Tocomply, elas apresentam uma abordagem inovadora na implantação do programa de integridade nas empresas. Quais são as características, né, inovadoras e quais são os pilares do programa de integridade que vocês implementam? Que legal a sua pergunta, porque desde 2018, quando eu passei a fazer consultoria nessa área, e eu foquei mais nas empresas pequenas e médias, né? Porque as empresas grandes elas têm uma estrutura grande, elas podem pagar, elas têm uma estrutura, como a empresa que eu trabalhei tinha uma estrutura específica e dedicada de compliance. E aí eu percorrendo esses 2 anos aí, diversos empresários, eu via que eles tinham muita dificuldade, principalmente em relação ao custo e até em relação a pessoas especializadas. O compliance, o profissional de compliance, por ser uma atividade nova, tem muito pouca gente no mercado que tem experiência. E o compliance, não basta você ser um profissional que fez um curso, né? Porque o compliance, o verdadeiro gestor de compliance, como a gente chama em inglês, é chamado de compliance officer, né? É quem gerencia isso numa empresa, ele precisa ter experiência profissional. Porque, é como eu falo, a corrupção, o ato ilícito, ninguém passa recibo, ninguém dá nota fiscal, entendeu? Então, aparece a necessidade de você conhecer a gestão empresarial, como é que essas partes todas se relacionam. Então, eu vi que a dificuldade do pequeno empresário era essa. E aí, eu falei, bom, mas como é que a gente pode ajudar? Porque eu fazendo uma consultoria, eu tinha que ir na empresa, tinha despesa de viagem e tal. E aí, nos associamos com uma empresa de São Paulo, que o dono dela ele tem uma larga experiência em compliance financeiro, certo? Ele fez vários programas, é uma empresa de tecnologia que fez vários sistemas para banco, para a área financeira. O compliance verdadeiramente começou no Brasil na área financeira, muito mais pela regulação do Banco Central, do COAF, etc., toda a questão de lavagem de dinheiro. E aí eu propus a ele a fazer uma plataforma digital que pudesse me conectar com as pequenas e médias empresas à distância. E, coincidentemente, nós fechamos essa parceria, essa sociedade em março, na véspera do isolamento social,
E aí ficamos até agora, agosto, fazendo essa plataforma digital que possibilita a conexão à distância. Eu posso estar em Foz do Iguaçu, como eu estou, com uma equipe aqui, e eu vou fazer a gestão do programa de integridade da empresa pequena e média à distância. Com isso, eu elimino o custo, porque eu não tenho custo de viagem, eu dou ao pequeno, ao médio empresário parte do meu tempo, né, como o especialista, e lógico que aí eu caio o preço também, porque quando eu vou na empresa dele, eu estou dedicado lá, e também satisfaz a ele, porque o empresário dizia o quê? Que ele não tinha condição de manter esse compliance, porque o custo era muito alto, né? Então, esse que é a nossa proposta hoje, certo? Certo. Uma outra pergunta, agora invertendo um pouco daquilo que você falou, que em tese, né, compliance é cumprir as regras, cumprir as leis, que seria o básico de qualquer cidadão, seja ele empresário, servidor público, qualquer que seja, né? Certo. Mas vamos partir do princípio assim, que um cidadão ou agente público, ele não está cometendo fraude, não está praticando corrupção. Nesse sentido, nesse contexto, quais são os ganhos desse empresário, dessa instituição pública, e o que ele perde ao não adotar essas boas práticas, digamos assim? Qual o custo de não ter esse serviço? O que eu falo sempre também para os empresários, Alexandre, que o verdadeiro compliance, né, o verdadeiro programa de integridade, ele atua no pilar, como a gente chama, de prevenção, certo? Porque é aquilo que eu falei, depois que o fato ocorreu, você só vai ter, vamos dizer, diminuição de multa, você não vai responder a um processo criminal como empresário, então você tem atenuantes. Mas o ideal de tudo na vida é a gente atuar de uma forma preventiva. Então, como muitas vezes o próprio empresário não sabe, porque eu falo sempre assim, qualquer empresário, qualquer empresa contrata um despachante, por exemplo. Eu contrato um despachante, normalmente as empresas não têm a prática de fazer um contrato, de estabelecer responsabilidade nessa relação. Esse despachante vai num agente público qualquer, até numa boa intenção, ele faz um pagamento de facilitação, que a gente chama. Se isso tiver uma consequência de for pego por algum motivo, quem vai responder criminalmente não é o despachante, sim, com certeza, mas é o empresário, porque ele ali no momento ele estava representando aquela empresa, ele tinha poder de representação através de uma procuração. Então, o que o empresário ganha em ter um programa de integridade? Ele tem medidas preventivas para quando eu falar assim, eu vou contratar um despachante, aí a gente vai falar assim, não, esse cara tem procuração, esse cara pode falar em seu nome, então vamos fazer aqui, vamos fazer um contrato, vamos fazer um treinamento com ele, do que ele pode, vamos dizer o nosso código de conduta, o que é aceito, o que não aceita. Então, o programa de integridade que ele tem 3 pilares, que é a prevenção, a detecção e a correção, o melhor dele é só ficar na prevenção. Então, quanto mais cedo eu implementar um programa de integridade, eu vou ter muito pouca chance, não é lógico, não é possível, mas eu vou ter muito pouca chance que a empresa fique exposta a um ato lesivo que não é do empresário, é dessas partes relacionadas com ela, certo? Entendi. Você tinha citado também a plataforma online, né? Que garante o atendimento às empresas, aos clientes, mesmo de forma remota. E então, quais são as áreas de atuação, seja na plataforma online ou seja mesmo presencial, tanto da Glassnode quanto da Comply? Desculpa. A Glassnode é uma empresa de consultoria, né, onde a gente faz consultoria, vamos dizer, presencial nas empresas, né? E a Comply, a proposta nossa, que nós estamos começando, é fazer a implantação, a gestão do sistema.
Então, o sistema, o programa de integridade, ele é basicamente, como eu digo, o mais importante dele é a prevenção. O que a gente precisa fazer? Treinamento. É um programa basicamente de sensibilização. Eu preciso sensibilizar os empregados, as partes interessadas que a gente fala, fornecedor, cliente, órgão público, o que for que estiver relacionado com a empresa. Então, eu preciso treinar. Então, ela tem 3 módulos, né? Um módulo de documentação, onde a gente tem toda a parte documental do programa de integridade, conforme o atendimento à lei, a própria ISO, que vem certificar as empresas em programa. Depois, ela tem um módulo de treinamento. A gente faz toda parte de treinamento via, hoje, como a plataforma Zoom, né? Como nós estamos fazendo aqui com o Skype, a gente faz esse treinamento à distância, né? E depois ele tem um canal de denúncia. Porque o mais importante, vamos dizer assim, no programa de integridade, é o que eu digo sempre, são dois requisitos que a lei tem. Então, vários, mas os mais importantes são código de conduta, quer dizer, a empresa precisa definir qual é a conduta dela. O que ela permite que eu, funcionário, que eu preciso saber os meus limites, entendeu? E o outro ponto muito importante é canal de denúncia. Há um receio muito grande do empresário de botar um canal de denúncia isento, um canal de denúncia que tenha impessoalidade, mas o maior beneficiário do canal de denúncia é o empresário. A empresa que eu trabalhei, ela teve o maior benefício de canal de denúncia em função de denúncias que não tinham nada a ver com integridade, com corrupção, mas tinham muito a ver em desvios de compra e principalmente na área de suprimentos. Então, o ganho para o empresário com o canal de denúncia, além das denúncias de integridade, de corrupção, o que for, é empresarial. Porque a pessoa, quando vê um canal isento, um canal independente, um canal que tenha anonimato, ele faz essa denúncia. E essa denúncia, sendo investigada pela empresa, é muito bom, porque isso vem trazer um ambiente mais ético, um ambiente mais correto, e que eu não tenho receio de ter aberto um canal para toda a sociedade para denunciar possíveis irregularidades daquela empresa, certo? Sim. Alex, caminhando aqui para a nossa reta final da conversa, eu queria que você deixasse os canais de contato para quem se interessou pelo assunto, para quem, de repente, quer fazer uma experiência, né, do serviço, da consultoria. Quais são os canais de contato? Como é que podem chegar até vocês por telefone, internet, redes sociais, e-mail? A gente tem as duas empresas têm o site na internet, né? A To Comply, que é essa empresa que faz toda a gestão para o pequeno e médio empresário à distância, né? tocomply.com.br é o site, lá tem todos os nossos contatos da área comercial, nosso diretor que é o Gabriel Lara, que cuida da parte comercial, e da Glasnost também, que o Gabriel também é meu sócio na Glasnost. E na To Comply nós temos aquela empresa Bullis ST, que é a empresa de tecnologia que faz toda a parte da plataforma digital. Então, nos dois sites tem os contatos comerciais e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer aprofundamento dos serviços prestados por nós, certo? Certo. Isso aí. Compliance, um termo que a gente tem ouvido cada vez mais, e eu acho que em Foz do Iguaçu a gente vai ouvir isso cada vez mais. A gente está, inclusive, num ano eleitoral, isso deve ser tema de debate entre os candidatos a prefeito, né? Embora tenha a lei municipal, mas ela não foi devidamente ou completamente implantada em Foz do Iguaçu, e ainda no mundo corporativo é algo que está iniciando, né? Então, acho que é um tema que, volta e meia, a gente vai poder conversar aqui. Alex, mais uma vez, muito obrigado pelas informações e pelas explicações, né, da importância de cumprir as regras, de fazer aquilo que está previsto em lei. Deixa aberto para tuas considerações finais. Eu agradeço, primeiramente, a oportunidade, Alexandre, de trazer esse tema que, independente dos serviços que a gente presta, a gente tem feito um trabalho junto à CIF, agora também vou procurar o Observatório Social aqui em Foz, que faz um trabalho bastante interessante também, mas nós temos sempre a disposição de levar essa mensagem, essa cultura, porque, como eu falei, nós, como cidadãos brasileiros, né, estamos cansados de ouvir
o dia inteiro na televisão, além de todo o problema que nós estamos passando da pandemia. Em plena pandemia, ainda continuam vários fatos de corrupção, de desvio de dinheiro público. Então, ninguém aguenta mais. Então, isso a gente tem que realmente fazer a nossa parte, independente da questão empresarial, mas passar essa mensagem de ética, de fazer certo. De fazer certo é muito melhor do que qualquer outra prática que desvie desse objetivo, certo? Certíssimo. Isso é bem certíssimo, né? Fazer o certo não custa nada, né, Alex? É bem mais barato, com certeza. Bem mais barato. É isso aí. Moacir, conversei com o Alex Sarmento, diretor técnico da Glassnode e da To Comply, que falou sobre compliance e sobre toda essa cultura, né? Essa transformação cultural que a gente precisa ter na prática, mas também cobrar de quem já está aí e deixar de exemplo para as próximas gerações. Moacir, é contigo aí do estúdio com as enquetes sobre a ponte da amizade. Exatamente, Alexandre, um grande abraço a todos aí. Agora, claro, é um assunto importantíssimo, né? A gente acabou de falar, mas como é difícil, né? No país, né? Ter que fazer uma entidade, um órgão para fiscalizar, para fazer o que era para ser certo, né? Coisas do nosso querido amado Brasil, né? Fazer o quê? A gente tem isso aí, né? Na questão da política, do dia a dia. Marco Zero, onde tudo começa.